Olá, meus irmãos, meus amigos. Gente, tô com essa voz aqui, tô resfriada. Mas eu gostaria de ler para vocês um versículo hoje, que está em Efésios 6, versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos pular aqui para o 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a gente está vivendo num tempo de guerra. A gente está vivendo uma guerra espiritual muito grande. A palavra do Senhor diz que quem tem olhos veja, né? Quem tem ouvidos ouça. O mundo espiritual, ele tá aí, irmão, lutando contra a gente todos os dias, para nos impedir, para nos parar, nos enfraquecer, entristecer, para roubar nossa fé. Então, a gente tem que estar ligado no mundo espiritual, a gente tem que estar ligado com o Espírito, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, todos os dias, irmão, é o tempo todo, é o dia todo. Por isso que a palavra diz, orai sem cessar. A gente tem que orar o tempo todo, o espírito de oração. Ah, mas eu tô trabalhando, eu não posso. Mas eu tô estudando, eu não posso. Mas eu tô fazendo aqui minhas coisas, eu não posso. Mas você pode estar ligado em espírito, falando com Deus. Você não precisa ficar o dia inteiro ajoelhado para orar, para falar com Deus. A gente tem acesso direto ao Pai. Ele é o nosso Pai que está no céu. E Ele tem o controle de todas as coisas. E Jesus, quando foi, Ele disse que ficaria com a gente o tempo todo. Então Jesus está com a gente o tempo todo. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. E o Espírito Santo, Jesus deixou Ele aqui com a gente. Ele está no meu coração. Ele está no seu coração. E a gente, ligado no Espírito, a gente conversa com o Espírito Santo o dia todo. Ele nos escuta, Ele nos responde. A gente tem que estar buscando e estar ligado para a gente conseguir ouvir a voz do Espírito de Deus falando com a gente. Todos os dias, o tempo todo. E com essa guerra espiritual que a gente está vivendo, irmãos, que a gente está no tempo assim, do fim. Só não vê quem não quer. Jesus está voltando, Jesus está batendo as portas, irmãos. Amigos, amados. E o que acontece? O inimigo das nossas almas, Satanás, ele faz de tudo. Ele vai fazer de tudo para você parar, para eu parar. Ele vai fazer de tudo pra gente parar. Ele vai fazer pequenas coisas, né? Porque, assim, o inimigo, irmãos, ele não trabalha de forma burra, vamos dizer assim. Ele é muito esperto. Ele vai trabalhar nas pequenas coisas para você não perceber. E quando você se dá conta, você já tá caindo, você já tá fraco, entendeu? Por isso que a gente tem que buscar todos os dias se revestir na palavra de Deus. É a armadura que Ele dá pra gente. Oração, jejum, ler a palavra, buscar o Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, ontem era dia de célula, da minha célula, que eu faço parte. E eu cheguei em casa, eu tava no trabalho ontem, mais ou menos, assim, com uma dor na barriga, uma dor mesmo, no pé da barriga e do lado, assim. Mas eu tava tranquila, né? Uma barrigãozinha chata. Aí, bem, passou um dia, fui pra casa, tava ficando um pouco resfriada. Desculpa, gente, tô resfriada. Aí, tudo bem. Quando meu ônibus foi chegando em casa, perto de casa, a dor na barriga começou a aumentar. Tudo bem. Desci do ônibus, subi a rua e a dor foi vindo, aumentando. Quando eu entrei em casa, foi assim, surreal. Eu entrei em casa, gente, e a dor me apertou tanto. Aí tava minha mãe e minha irmã, elas estavam fazendo pão. Eu ia fazer pão ontem. Aí eu falei, gente, tô com uma dor na barriga estranha. Ai, que dor. Aí elas, é gases. É gases. Gente, não é gases. Eu tô com... Aí sentei, a dor apertou. Uma dor muito forte no pé da barriga e do lado. Aí, muito estranho. Eu falei, nossa, então, mãe, tá piorando. Só que tava dando a hora de eu ir pra célula. Qual era a minha, né? Eu vou tomar um remédio e vou deitar aqui. Se melhorar, eu vou. Né? Eu poderia pensar, não, eu não pensei. Na verdade, nem passou pela minha cabeça ficar em casa.
Eu levantei com aquela dor mesmo, tirei a sandália, calcei o chinelo e saí de casa segurando a barriga. Irmãos, é sério, eu tava com muita dor. Mas foi. Peguei minha Bíblia, peguei meu recado e saí. Aí desci lá no ponto, perto da casa da minha líder, e fui andando, subindo a rua. Quando eu vi, ela tava no portão, esperando. Quando eu vi ela, eu já automaticamente esqueci. Desliguei, sem pensar em outras coisas. Chegou, conversou, entramos e tudo mais. Esperamos o restante do pessoal chegar e começou a célula. Começou com a palavra e a irmã começou a falar. Minha líder começou a falar algo parecido, né? Até de um irmão nosso que não pôde ir, porque chegou em casa, teve um problema. Aí ela começou a falar isso, irmãos, sempre vai ter alguma coisa para tentar te impedir de chegar na igreja, de chegar na célula, de você orar, sempre. Aí naquela hora ali que eu me lembrei da minha dor que tinha sumido, simplesmente desapareceu. Acabou. Foi como um passo mágico, acabou. Eu não tava sentindo absolutamente mais nada, só que eu esqueci. Aí quando ela começou a falar aquilo, eu esperei ela acabar de falar e falei, bom, eu queria até falar que na verdade eu cheguei em casa com uma dor, tava insuportável, tava... Gente, era uma dor muito ruim, que era pra eu ficar em casa mesmo. Aí, enfim, mas aí decidi vir, tudo bem. Cheguei aqui, eu acabei de me lembrar dela, na verdade, porque ela sumiu, desapareceu. Ou seja, era pra fazer eu ficar em casa, né? Não ia partilhar, não ia célula, não ia ouvir a palavra, não ia receber minha benção de ontem, né? Que era o que Deus tinha pra falar comigo, o que Deus tinha pra mim. Era só pra me parar, entendeu? Aí você pensa, mas é uma coincidência, isso pode acontecer. Irmãos, a gente que tá ligado no mundo espiritual, a gente sabe que é real. É real. O inimigo age dessa maneira. Uma coisa tão boba que você não vai pensar, isso é coisa do diabo, né? Tô com uma dor aqui, né? A gente sente dor de vez em quando, a gente tá ruim, a gente... Acontece. E aí foi que eu me liguei e falei, meu Deus, era o inimigo. Pra eu não vir na célula, pra eu não vir partilhar com meus irmãos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, agradeci, né? Poxa, obrigada, Jesus, me trouxe. Eu realmente nem tinha. O amigo até tentou, mas eu nem tinha cogitado a possibilidade de ficar em casa. Eu saí com dor mesmo. Nem liguei pra isso. E a dor sumiu. Sumiu, desapareceu. Tô aqui hoje no dia seguinte. Tô resfriada. Não tem nada a ver com a minha dor na barriga. Aí tudo bem. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei banho, aquela coisa toda. Fui pro quarto das crianças. Quase toda noite a gente e os eles deitavam lá com a Bíblia e a gente lê alguns capítulos. A gente tá em Gênesis, os três juntos, a gente tá em Gênesis. O Enzo tá lendo o livro dele, eu tô lendo o meu. O Paulo diz ele que tá lendo dele. Eu duvido, eu vejo, né, quando tô em casa. Mas aí juntos a gente tá lendo o Gênesis. Aí eu leio 2, 3 capítulos, depende do sono deles, né? Uma vez que tá pegando no sono, eu paro. Li com eles, graças a Deus. Aí fui deitar, fui me preparar pra deitar. Aí eu tava, assim, a gripe tava vindo já forte, tava com aquele peso, quando a gente fica com aquele sono da gripe, aquele cansaço, eu me sentia assim na hora de deitar. Aí, fechei a porta, apaguei a luz, falei, Senhor, me perdoa. Eu vou ajoelhar aqui só pra agradecer, nem vou orar, meu Deus, eu tô tão cansada que eu acho que eu vou pegar no sono. Então eu vou só agradecer pra dizer que eu não ajoelhei, né? E ajoelhei, falei com Deus, agradeci, de perdão. E quando eu vi, irmão, eu já tava uma hora ali orando, porque o Espírito vai trazendo a gente, a mente, as pessoas, a gente vai orando por elas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que pedem, né, os problemas que a gente vai lembrando e tudo mais, e vai vindo a mente, a gente vai orando. Quando eu vi, eu estava orando, eu comecei uma conversa simples com Deus, comecei a conversar, e quando eu vi, eu estava intercedendo. Aí foi uma benção, não peguei no sol, não. Quando eu acabei, que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô uma hora aqui ajoelhada, graças a Deus. E eu fico feliz, eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é o Espírito Santo, não sou eu. Essa capacidade do jeito que eu tava, cansada, aquela gripe, aquela coisa no corpo, aquele cansaço ruim, Então, é o Espírito que habita em nós. Por isso que eu digo, a gente tem que estar ligado, irmãos. A gente tem que estar ligado. Deus sabe a bênção que eu poderia ter perdido se eu não fosse. Eu não ia ouvir a palavra que eu tinha que ouvir. Eu não ia ouvir Deus falar no meu coração. Eu não ia estar junto com meus irmãos para orar com eles, para a gente partilhar ali nossos pedidos de oração, para eu saber o que meus irmãos e amigos estão passando, para eu orar por eles. Eu tinha que estar ali, né? Deus me levou e eu tinha que estar ali. E é isso que acontece todos os dias quando a gente não está ligado com Deus.
É difícil a gente ficar ligado com Deus todo dia, o dia todo, o tempo todo. É difícil, porque as tribulações vêm, as pessoas que nos perseguem vêm, querem nos acusar, enfim, fazer tudo para te desanimar, para te entristecer, te aborrecer, né? E a gente é de carne, carne fraca, mas a nossa luta não é contra a carne, é contra os príncipes e potestades. Irmãos, vamos nos revestir de toda a armadura, vamos buscar Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Vamos ficar em espírito de oração todos os dias. Não é fácil buscar o Senhor em espírito e em verdade, mas o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Porque o dia da igreja ser arrebatada, Ele está às portas. Jesus está às portas. Jesus está batendo no seu coração. Cuidado com as mentiras que o diabo põe na sua mente. O inimigo põe. Tem gente que fala, eu não vou pra igreja agora, porque eu sei que primeiro eu tenho que largar esse pecado. Eu não posso ir agora porque eu tô no momento da minha vida. Irmãos, isso tudo é mentira que o inimigo põe na sua mente para você não ir para Jesus. Você não precisa largar tudo para ir para Jesus. Você não precisa largar o seu pecado para aceitar Jesus. Você não precisa largar a sua vida mundana para entrar na igreja. Para entrar por aquelas portas, para ouvir uma palavra e aceitar Jesus como seu Salvador. Não. Você precisa dar um passo de fé. Um passo de fé. Você dá uma chance para Jesus. Você abre o seu coração. Porque Jesus, ele bate a porta, mas ele não arromba, não. Ele bate todo o santo dia na sua porta, esperando você abrir. E quando a gente toma uma decisão, a gente abre a porta, Jesus entra. E quando Jesus entra, quando você aceita Jesus, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E você vai largar o seu pecado, você vai largar o seu erro, você vai sair dessa vida errada. Deus começa a consertar tudo que está errado, entendeu? Porque Ele vai trabalhar na sua vida, Ele quer você para Ele, para fazer a obra dEle, para alcançar outras pessoas, assim como você vai ser alcançado. Você vai ser, em nome de Jesus, eu fui alcançada, você foi alcançado. E é assim que Deus faz. A gente só dá uma chance, só tem que dar um passo de fé. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, como suficiente Salvador da minha vida. E aí a gente confessa os nossos pecados para Jesus, para o Espírito Santo, e Ele vai fazer a limpa do seu coração, entendeu? Você não precisa sofrer, é Ele que tira. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é Ele que tira do seu coração todo erro, todo pensamento errado, todo sentimento ruim, tudo que você passou, tudo que te machuca. É Ele que vai limpando. Você não precisa sofrer, você só precisa dar um passo de fé e correr para Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa palavra. Eu não vim aqui pregar para ninguém, eu vim aqui porque eu li esse versículo, ficou no meu coração e eu queria contar o que aconteceu comigo ontem, o que eu senti, entendeu? Porque às vezes a pessoa tá passando por isso e nem percebe. Eu poderia nem ter percebido. Eu percebi porque a irmã começou a partilhar a situação, Deus usou ela, o Espírito Santo usou ela para falar. E isso que me trouxe à mente o que eu passei. Falei, é o que eu passei, né? O inimigo botou essa dor maligna para me ficar em casa parada e não vim buscar Jesus. Mas eu fui buscar. E sumiu a dor. Passou. Então, irmãos, é isso, tá? Que eu queria falar com vocês. Desculpa o tempo prolongado, era para ser 2 minutinhos aqui. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra chegue no seu coração. Tá bom, irmãos? Orem por mim, eu vou estar orando por vocês. Quem estiver precisando de alguma coisa pode me falar. Ô Dani, você pode orar por mim? Eu tô passando por isso, aquilo a gente vai orar. Tá? Eu não sou pastora, não sou missionária, mas eu sou serva do Senhor. Tá bom? Eu tô aqui para cumprir a vontade de Deus. E o Espírito Santo que Ele habita em mim, Ele quer habitar em você também. O Espírito Santo que me ajuda todos os dias, a estar aqui firme na presença do Senhor. Ele quer te ajudar também. O que me ajuda, o meu ajudador, que me ajuda com os meus problemas, com as minhas situações, com as minhas dúvidas, tudo que eu preciso, Ele está aqui para te ajudar também. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus no seu coração. Beijo.